Alexandre Soledade. Alexandre, cadê você? Muito bom dia. Bom dia, meu caro Ferreira Leite. Um abraço para você, um abraço para os amigos do Povo no Rádio. Ferreira, meu assunto hoje é o índice de desemprego que foi divulgado esta semana, que chegou a 12,2% em março, muito alto. Já era alto antes dessa pandemia do coronavírus e com ela a situação preocupa ainda mais. É verdade que a alta já era esperada, mas nunca na história dessa medição feita pelo IBGE houve um acréscimo tão significativo para o desemprego no Brasil, de uma medição para outra, ou seja, de um trimestre para o outro. Mas eu queria chamar a atenção, Ferreira, para um dado preocupante nessa medição divulgada pelo IBGE, que é o número de desalentados, que são aqueles que estão sem emprego já há algum tempo e, pior, desistiram de procurar emprego. A pesquisa, o levantamento do IBGE é feito da seguinte forma: você está empregado? Se sim, ótimo, você entra na estatística daqueles que estão empregados. Se não, a pergunta é: você está procurando trabalho? Se sim, você entra na lista dos desempregados. Se não, você entra nessa outra lista que é chamada de desalentados. E nesse momento que a geração de vagas é praticamente nula, a tendência é que a pessoa que esteja parada entre nesse campo de pesquisa. Então, esse é um fator preocupante nos dados atuais do emprego e do desemprego no Brasil. Eu fiquei assustado ontem quando eu vi que só no mês de abril 20 milhões de pessoas perderam o emprego lá nos Estados Unidos. Olha que situação grave essa que vive a maior nação, a mais poderosa economicamente nação mundial. E num momento como o Brasil vive, de pandemia, desemprego elevado, pessoas brigando na fila do banco por causa dos R$ 600, não é acertado, não é o momento, Ferreira, de uma crise institucional, de uma crise política e principalmente de uma crise política eleitoral entre possíveis candidatos à presidência da República em 2022, e principalmente entre os poderes da União. Isso desvia os rumos do país e não nos leva a nada. Que houve ingerência de um poder no outro, não se discute. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, na semana retrasada, de impedir a nomeação de um chefe da Polícia Federal pelo presidente da República, não é, no mínimo, democrática e acertada, mas é uma decisão da Justiça. E como toda decisão judicial, tem que ser cumprida, como o foi. Quando o presidente ataca o ministro, como fez, ele acaba perdendo essa razão, aumentando o volume das críticas e colocando observações nada republicanas no tom de suas palavras. E isso não é bom para a presidência da República. Não é bom para um presidente da República mandar um jornalista calar a boca, como fez o presidente essa semana. Não é bom ter o Supremo, que já impôs algumas derrotas políticas ao presidente, como oposição. E eu fico aqui imaginando, Ferreira, o Rodrigo Maia, que deve estar morto de inveja, já que as principais derrotas do governo central não vêm do Congresso, mas vêm do âmbito do STF. Por isso que a gente alerta, acende a luz amarela e diz que não é o momento de guerra política, não é o momento de crise institucional para o Brasil. E vendo os índices do IBGE, chega-se a uma constatação, somando a questão da pandemia. Os próximos meses não deverão ser melhores, deverão ser mais difíceis. Para aqueles que têm emprego e podem perder o emprego e renda, e para aqueles que estão à procura de uma vaga neste momento tão ingrato. Eu explico por quê, Ferreira. Não há sinal que o tal do isolamento social possa ser relaxado ou flexibilizado. Estamos chegando ao pior momento do coronavírus no Brasil, basta ver os números. Ontem foram
De ontem para hoje, 751 mortes em 24 horas, ou seja, 751 registros de morte em 24 horas aqui no Brasil. Estamos atingindo quase 10 mil mortos, mais de 139 mil casos. O Brasil hoje já é considerado o novo epicentro da doença no mundo. E não há autoridade que fale em relaxamento social, relaxamento do isolamento social, a não ser o presidente da República, que vai fazer, você está convidado, viu, Ferreira, até um churrasco lá no Palácio da Alvorada para 30 pessoas. Nem o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, que ele trocou, o novo ministro da Saúde continua falando as mesmas coisas que o Mandetta falava. Na realidade, Ferreira, vivemos um voo cego e é uma situação muito grave essa que nós estamos passando. Infelizmente, o Brasil ainda não aprendeu, não sabe e ainda está muito distante de conhecer como lidar com esse problema do coronavírus. Enquanto isso, nós, que somos pobres mortais, sofremos com essa situação. Um abraço, Ferreira. Até sábado que vem, aqui no nosso O Povo no Rádio. E feliz Dia das Mães, hein? Mesmo afastados das nossas mães, né? Eu, infelizmente, não tenho mais a minha comigo, vivendo comigo, mas está sempre no meu coração. Feliz Dia das Mães para você que é mamãe. Tchau, Ferreira. Tchau, Alexandre, obrigado. O Alexandre Soledade falando direto de Taubaté. Vamos agora